O presidente do Superior Tribunal Militar, general Luiz Carlos Gomes Matos, saiu em defesa do governo de Jair Bolsonaro. Em entrevista à revista Veja, ele acusou a oposição de tentar a todo custo impedir o presidente de comandar o país, esticando demais a corda. Aspas. Houve alguma acusação de corrupção contra o presidente Bolsonaro? Ele se elegeu para combater a corrupção. De todas as maneiras, estão tentando atribuir alguma coisa a ele e não conseguiram até agora. Deviam deixar o presidente governar, mas não deixam. Ele continuou: quem critica Bolsonaro faz isso de manhã, de tarde, de noite. Tudo atribuem ao presidente, tudo de errado. Será que você aguentaria isso? Que reação eu teria? Não sei. E alguma coisa boa atribuem? O Brasil está crescendo, a economia está crescendo, mesmo com todas as dificuldades. Não tenho dúvida de que estão esticando demais a corda. Fecho aspas. Indagado sobre quem seriam as forças interessadas em esticar a corda, o militar disse que se referia aos oposicionistas. Política é assim, aspas mais uma vez, política é assim, tem gente contra e tem gente a favor. Quem está contra, logicamente, vai esticar essa corda, como se diz, até que ela arrebente. Esses, na verdade, são os que não têm muito apreço pela democracia, os que defendem ditaduras e apoiam ditadores. Quando a corda vai arrebentar, isso eu não sei, fecho aspas. Constantino. Vitor, eu concordo totalmente com a análise e com o alerta, né? Eu acho que nós estamos vivendo tempos perigosos. Eu venho fazendo essa análise. Se tem o Império Contra-Ataca lá do filme da minha geração, nós estamos vendo o establishment contra-ataca dessa vez, né? E contra-ataca de uma maneira muito suja e com tentáculos supremos, né? Então tudo isso é muito ruim, é de quem não aceita o resultado das urnas e tenta vencer no tapetão e tenta derrubar na marra um presidente que teve quase 58 milhões de votos. De novo, criticar, apontar erros na concepção de cada um subjetiva, isso tudo é legítimo. Agora, ao mesmo tempo, demonizam o presidente como se ele fosse a grande ameaça fascista, né? E não conseguem apontar nada concreto de um governo que, nas palavras do próprio presidente, joga dentro das 4 linhas da Constituição, ao contrário de outros, né? Ao contrário dos opositores e ao contrário até mesmo de ministros do Supremo que deveriam ser os guardiões dessa Constituição, né? E o governo também é acusado ao mesmo tempo de ter se rendido ao centrão, quer dizer, ou uma coisa ou outra, é uma ameaça fascista, mas está tendo que ser refém do centrão fisiológico. Então, as coisas não fecham, as peças do quebra-cabeça não se encaixam e o que a gente percebe é que estão sim tentando esticar essa corda ao limite, né, para poder esgarçar o tecido institucional mais do que ele já está. Nós vimos inquéritos de fim de mundo, perseguindo e prendendo jornalista ligado ao bolsonarismo ou um deputado que goza de imunidade parlamentar, né? E tudo isso ao arrepio da lei e sob aplausos de jornalistas, porque detestam o presidente. Veja, eu presenciei aqui nos Estados Unidos isso muito de perto com o governo Trump. Aconteceu a mesma coisa, o mesmo jogo sujo e criaram até uma expressão nova, né? O Trump Derangement Syndrome, para definir esse tipo de patologia, né? Então, pessoas que têm algum tipo de ojeriza, algum tipo de asco à imagem do presidente Bolsonaro estão agindo, esses sim, de maneira totalmente inconstitucional, antidemocrática, intolerante, interditando o debate, demonizando qualquer um que enxerga virtudes no governo, né? E, obviamente, ele as tem, e muitas virtudes, basta ver os ministérios que eu já mencionei, basta comparar isso com outros governos aí que acabaram de passar e deixaram um rastro de destruição e corrupção. Então, de novo, né? As coisas não estão acontecendo dentro de uma normalidade, de um debate normal democrático. E isso, ao contrário da narrativa fajuta dessa turma, não é por culpa do presidente Bolsonaro, não. É por culpa exatamente dessa postura abjeta da oposição. Zé. Olha aqui, o presidente Jair Bolsonaro sofre um cerco político muito forte. E esse debate na política por aqui, ele não tem um resultado bom para o país, porque ele é radical demais contra o presidente e isso força o grupo do presidente a reagir. Não são críticas à figura só do presidente Jair Bolsonaro, mas também a todos que pensem ou a todos que estão agindo de acordo com o que prega o presidente Bolsonaro. Olha só, ele é irritantemente coerente. Tudo que foi pregado na campanha eleitoral está sendo seguido. Está certo o ministro do Tribunal Superior Militar, STM, né?
sobre essas cobranças que se deve fazer. Achavam por aqui que o presidente Jair Bolsonaro seria eleito com aquele discurso e que logo que entrasse no Palácio do Planalto abandonava a ideia e cairia nos braços dos empresários e dos que tinham caminho fácil para o Palácio do Planalto. Não tem. O caminho está interrompido e ele coloca anteparos. Eu converso com líderes na Câmara dos Deputados, líderes do presidente e ministros, que dizem o seguinte: não chegam, né? Não é nem que ele nega, não aceita, não chegam propostas indecentes no presidente. E aí me dizem, quem é que vai ter coragem de levar certos pleitos de líderes no Congresso Nacional, presidente? E aí um líder do governo diz, eu não levo, e deixo muito claro, falo, olha, vocês não estão entendendo o governo, esse tipo de troca, esse tipo de tomar lá da cá não existe nesse governo, foi uma das promessas. A outra promessa foi exatamente esse de facilitar a defesa que está na Constituição. A defesa pessoal, a defesa individual. Quando a Constituição diz que você tem o direito de se defender com armas. Ninguém se defende com as próprias unhas como se fosse gato. E só que esse cerco está aumentando, ultrapassando o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e atingindo ali um grupo de pessoas que, como diz o Constantino, sente uma certa repulsa por esta, vamos dizer, esta postura de coerência do presidente Jair Bolsonaro. Ilza. Olha, no ambiente ideal, institucionalmente falando, as autoridades, especialmente presidentes de tribunais, o desejável é que sejam bastante econômicos, nas suas tomadas de posição pública, nas suas declarações, nos seus discursos, para que reforcem justamente a sua missão, o seu papel institucional. No entanto, nós estamos muito distantes desse ambiente ideal porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria dar esse exemplo, é a matriz dessa ribalta, em que se transformou uma parte do judiciário brasileiro. E aí vem também o Ministério Público, muita conversa, muita falação, algo, volto a dizer, no ambiente ideal, completamente incompatível com o rigor institucional, com a compostura do cargo. É claro, o presidente do STM, ele está, possivelmente, ele representa uma reação a isso, porque, de fato, se deflagrou uma batalha retórica, Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal falam pelos cotovelos, falam em live, fazem debates, fazem debates informais, mas públicos, com representantes auto-intitulados de oposição, Isso tudo é abaixo da crítica, isso tudo não poderia estar acontecendo, isso tudo deveria envergonhar as próprias autoridades que protagonizam. No entanto, esse juízo sumiu. O que a gente vê, quer dizer, a oposição está esticando a corda. Quem é a oposição? A primeira pergunta que se faz, quem é a oposição? Não há oposição. O Brasil hoje não tem uma oposição saudável, como quereríamos que tivesse, que faz o contraponto ao governo, que tem planos ou que tem algo a mostrar do que já fez. Isso não existe. Falamos já desse ajuntamento, que seria a suposta terceira via, mas que caíram todos numa demagogia religiosa anti-bolsonarista. E o que nós temos, na verdade, e que provavelmente o presidente do STM está se referindo, são sabotadores. Não palavras dele, palavras minhas. São sabotadores. Nós vimos, por exemplo, a dobradinha do Supremo Tribunal Federal com os governadores de estado, todos. O ambiente democrático brasileiro é um lixo neste aspecto. Nós vimos essa dobradinha, nós vimos o Supremo Tribunal Federal retirando do governo federal
as principais possibilidades de direcionar o enfrentamento à pandemia e entregando a esses governadores que parte deles está com a polícia no encalço, né? Desviou verba, prenderam as pessoas, bateram na população, criaram uma política desvairada de lockdown, fantasiada de segurança sanitária para fazer política. Então, isso não é propriamente uma oposição, né? Isso é uma conjugação de sabotadores. E nós vemos disso, nós vemos do Ministério Público, aí aparece um procurador lá tentando derrubar um ministro, não tem isso? Impeachment do ministro tal, impeachment do outro ministro tal, vindo do Ministério Público. Então está espalhado, está disseminado esse tipo, né, de envenenamento, de tentativa de envenenamento. E isso é um envenenamento, talvez a preocupação do presidente do STM esteja aí. Isso é um envenenamento do funcionamento democrático. Porque se você vê, bom, então vem a eleição aí. A eleição é o instrumento da democracia, a urna, o voto, etc. Aí tenta-se fazer um aprimoramento desse processo de votação, criando uma salvaguarda, como acontece em diversos países que usam a urna eletrônica. O Supremo Tribunal Federal, que é esse que foi pego aí já em flagrante, fazendo política, politicagem, discurso. Tem a ministra lá que diz que é um desgoverno. Eles perderam totalmente a inibição em relação a isso. Essa corte, ela guarnece, supostamente, a lisura do processo eleitoral. E ela, através de um dos seus ministros, que é presidente do TSE, se manifesta ostensivamente contra esse aprimoramento, né, do processo eleitoral para para dar ganho de lisura, de transparência ao processo eleitoral. Então, são todas essas coisas difíceis de se entender e, evidentemente, que isso o presidente do STM está vendo como sabotagem.